A terceira revolução industrial, também conhecida como Revolução Técnico-Científica Informacional, né? Faltou aqui, mas vamos que vamos. Teve início em meados do século XX e foi marcada pelo desenvolvimento científico, informacional e principalmente tecnológico. Com o advento desse marco na sociedade, as indústrias que disponibilizavam de alta tecnologia permitiram um grande avanço em áreas de robótica, telecomunicação, informática e também na eletrônica. Todo esse avanço na ciência tem grande efeito no mundo contemporâneo e está diretamente relacionado com a educação, tendo em vista que tecnologias e eletrônicos estão sendo cada vez mais inseridos nas escolas e em vestibulares, trazendo benefícios e malefícios. Do ponto de vista positivo, essas inserções podem promover uma maior participação de alunos, facilidade e compreensão, além de vantagens de rapidez e de ensino à distância para indivíduos que buscam melhores instituições. Por outro lado, a sociedade brasileira ainda é muito desigual, sendo que muitas pessoas não têm condição para acesso a esses meios, dificultando, assim, os estudos. Bom, vamos lá. Vou dar um zoom aqui. Calma aí. Vamos lá, ó. Eu quero comentários sobre esse primeiro parágrafo aí. O que vocês acharam? Se está bom, se não está bom, o que a gente pode melhorar, tá? Vou te dar um tempinho aí, uns minutinhos, para você pensar e comentar sobre, como a gente tem feito desde ontem. Já. Hein? Na segunda linha, aquele principalmente teria que estar entre vírgulas? Vamos lá. Na segunda linha, esse principalmente aqui poderia estar entre vírgulas, sim, para dar uma ênfase ao aspecto tecnológico, tá? Em tese, como ele está no fim da frase, ele não precisa, porque ele está no lugar certo, quanto à questão da gramática, né? Mas eu acho que ele teria mais força argumentativa se ele tivesse entre vírgulas, sim. A terceira revolução industrial, também conhecida como Revolução Técnico-Científica e Informacional, teve início em meados do século XX e foi marcada pelo desenvolvimento científico, informacional e, vírgula, principalmente, vírgula, tecnológico. Porque o foco da nossa discussão aqui são as contribuições da ciência e da tecnologia. Na verdade, se eu fosse essa pessoa, eu até faria assim. Foi marcada pelo desenvolvimento informacional, vírgula, mais, vírgula, principalmente, vírgula, científico e tecnológico, porque aí vai focar no tema da nossa redação, entendeu, Inara? Entendi. Beleza. Seria uma boa. Seria bacana, tá? Eu vou marcar aqui. Vou dar uma marcada aqui. Lembrando que isso aqui não é um erro propriamente, né? A gente está aqui para comentar o que teria mais força argumentativa, porque existe isso, né? Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas as nossas construções, elas são construções que podem ter mais força argumentativa ou menos força, tá? Então, se a gente pensa na ideia de querer chamar atenção para um tema que lida com ciência e tecnologia, talvez seja pertinente aquela opção que eu dei para vocês, tá? Colocar ali desenvolvimento informacional, vírgula, mais, vírgula, principalmente, vírgula, tecnocientífico, de repente, assim, né? Porque você une os dois termos em um só.
Vamos lá, vamos continuar. O que mais, gente? O que mais vocês enxergam aí? Algum erro? Ali não tem interesse de assento, pessoas não têm condição. Muitas pessoas que não têm condição, exatamente. Isso aqui é um erro propriamente, não é uma questão estilística, né? É uma questão de concordância verbal, tá? Então, muitas pessoas não têm condição. Muitas pessoas é a terceira pessoa do plural, né? Que são elas. E aí, a gente precisa colocar o acento aqui, tá? Não se esqueçam de que tem assim é terceira do singular. Tem com acento é terceira do plural. Tá? Isso é uma coisa que acontece muito na redação. É bem comum as pessoas errarem concordância verbal com isso, tá? Então, atenção aí. Vamos lá. Que mais, gente? Eu já tenho só uma dúvida. É porque no caso da tese, tipo, fala de desigual, mas acho que desigual tá no V2. Isso tem alguma coisa a ver? Tipo, Não entendi o que você falou, amor. é porque a tese é a sociedade brasileira ainda é muito desigual. Sendo que o argumento de desigual é no V2, eu acho, né? Ah, sim. Isso conta com alguma coisa ou não tem problema nenhum? Então, deixa eu te explicar. O que acontece? Ela fala assim, por outro lado, a sociedade brasileira ainda é muito desigual, sendo que muitas pessoas não têm condição para acesso a esses meios, dificultando, assim, os estudos. A gente ainda não foi para o segundo, tá? Então, assim, espera um pouquinho. Só vou comentar agora porque você falou. Mas a questão é a seguinte, existe um destaque para essa ideia de desigual, mas essa ideia está muito ampla, né? Você falar que a sociedade brasileira ainda é muito desigual, tipo assim, você não está mencionando um único argumento, né? Você está falando algo muito genérico. Então, essa tese aqui ela não é tão explícita assim. Ela é mais implícita. Ela está defendendo que, apesar de tudo isso, dessas tecnologias e tudo mais, blá, 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 né? Até porque ela fala assim, ó, trazendo benefícios e malefícios, e depois ela fala, do ponto de vista negativo, essas inserções podem promover maior participação dos alunos e tal, e aqui ela vem falando do lado ruim. Isso é algo assim que está muito aberto. Inclusive, eu queria que vocês tivessem percebido, não sei se alguém ainda ia comentar, mas eu acho que se abriu muito aqui, nessa introdução. Eu acho que meio que essa introdução já está meio que querendo argumentar. Porque quando a pessoa fala assim, do ponto de vista positivo, essas inserções podem promover uma maior participação de alunos, facilidade, compreensão, já está muito específico. Ainda fala da vantagem da rapidez, de ensino à distância e tal. Isso é uma argumentação já. Entende? Aí, quando a pessoa vai para o lado negativo, para o lado desigual, aí ela fala de uma maneira mais ampla e não tão detalhada quanto ela falou do ponto de vista positivo. Então, eu acho que aqui meio que essa pessoa já se empolgou e já foi argumentando, não levando a coisa para o desenvolvimento. Vocês repararam isso ou nem se ligaram? Fala aí comigo. Vocês não acharam que tinha muita informação nessa introdução? Acho que meio que já dá pra ver pelo tamanho, né, do parágrafo em comparação ao desenvolvimento. Tem um desequilíbrio aí do ponto de vista do tamanho, mas eu não sei isso numa folha de papel. Então, inicialmente, eu não vou julgar dessa forma. Eu vou deixar um pouco essa questão aí, porque as linhas, né, também tem... Essa redação estava bem grande e tal, no e-mail que eu recebi estava bem grande, mas eu quero que vocês pensem assim, será que, de repente, ela não poderia ter parado nos benefícios e malefícios, e aí só... Ou então tirasse esse trazendo benefícios e malefícios
e colocasse, entretanto, devido à sociedade brasileira ainda ser muito desigual, é necessário avaliar o aspecto X e o aspecto Y, porque aí depois ela desenvolvia. Tanto é que isso que a Sara já comentou, né, da questão da desigualdade social, vai vir no terceiro parágrafo da redação, mas olha só o primeiro da redação. Primeiro fala assim: em primeira análise, faz-se importante mencionar que o avanço tecnológico do mundo odierno propiciou uma importante ferramenta de ensino à distância, benéfica, inclusive, para pessoas que moram em cidades menos desenvolvidas e estão em busca de melhores ensinos em cidades mais desenvolvidas. Tipo, é um argumento do cacete, bom pra caralho, mas só que ela lá em cima já havia mencionado essa questão da educação à distância, e vai parecer, para quem está lendo, que é algo repetitivo, entende? Então, às vezes, quando a gente fala muito na introdução, às vezes chega ao desenvolvimento, e aí a gente tem que pensar, opa, calma aí, né? Eu vou ficar meio que sem ter o que falar aqui. Então, eu vou ser conciso na introdução, né? Vou mencionar o que eu quero, né? Falando da tecnologia, sobre a questão da distância e tudo mais, de ser bom, de ser positivo, porque eu achei foda esse desenvolvimento aqui, ó, de falar que o avanço tecnológico permite a ferramenta de ensino à distância para pessoas que moram em cidades menos desenvolvidas e estão em busca de melhores ensinos em cidades mais desenvolvidas. Isso realmente, cara, isso é muito bom. Mas talvez se ela não tivesse falado isso aqui, ó, tanto é que casa direitinho essa parte até aqui, é uma parte argumentativa da introdução, que ela poderia ter trazido para cá, entendeu? Então a introdução dela ficaria mais equilibrada, né? Porque aí ela traria aqui nessa linha os dois argumentos, essas duas linhas aqui viriam para cá, a gente teria um equilíbrio, né? Claro que não é só estética da redação, mas também é estética da redação, você está entendendo? Não é só isso, mas isso também faz parte. Então, é por aí. É por aí. Então, Sara, essa coisa que você falou da desigualdade, de só ter sido mencionado na terceira, é porque, na verdade, ela não citou argumentos diretos, né? Ela não citou argumentos diretos, ela deixou a coisa um pouco mais ampla e depois foi desenvolvendo. Mas nesse D1, Sara, você percebe essa questão da repetição que eu falei, da ideia do ensino à distância e tudo mais? Uhum. Pois é, então é uma coisa que a gente tem que ficar bem atento. Não vamos falar muito na introdução para a gente poder falar bastante no desenvolvimento. Então, a introdução tem que ser, né, algo assim bem equilibrado, né? Falar apenas o quê? Falar sobre qual vai ser o tema, né? Porque a gente sabe que a gente tem obrigações na introdução, a gente precisa apresentar o tema para quem está lendo, a gente precisa contextualizar o tema para quem está lendo e a gente precisa apresentar os nossos dois argumentos para quem está lendo. Essas são as 3 obrigações que temos na introdução. Mais do que isso, não. Mais do que isso, aí já passa já daquilo que precisa ser feito, tá? Mais alguma questão aí, gente, sobre essa introdução? Mais algum erro que vocês tenham percebido, alguma coisa? Ali na terceira linha, eu não sei se Ah, está certa, tá grandes avanços em área de robótica, telecomunicação, informática e também na eletrônica. Não seria também de eletrônica? Porque ela botou a área de robótica. sim, sim. Que, ó, grande avanço em áreas de robótica, de telecomunicação, de informática e também de eletrônica. Porque senão você quebra o paralelismo da preposição aqui, tá? Eu vou marcar isso, ó. E a gente tem que ter muito cuidado, que parece uma coisa inofensiva, né? Mas todo cuidado é pouco quando a gente está pensando em paralelismo de preposição.
Então, área de robótica, se você tem esse tipo de estrutura, o que você tem que pensar? Pô, área de robótica? Então tá. Então, área de robótica, área de telecomunicação, área de informática e área de eletrônica. Ponto. Tá? Para não correr esse risco. Vamos lá. Tem mais coisa? Tem um gerúndios aí. Aonde tem? Vamos lá. Mostra aí para mim. Na quarta linha tem um tendo em vista. Aí depois tem estão sendo. Mas aí tendo em vista é a expressão, né? Assim. Aí, tipo sendo assim, né? É claro que sendo assim, a gente pode colocar assim, é melhor, né? Mas, como é uma expressão, aí a gente meio que não tem o que fazer, tá? Cadê o outro, amor, que você falou? Tem também estão sendo cada vez mais. Esse cada vez mais, você disse, também é problemático, né? Isso, ó. E eletrônico, ó. Aqui, todo esse avanço na ciência tem grande efeito no mundo contemporâneo e está diretamente relacionado com a educação, tendo em vista que tecnologias e eletrônicos estão sendo, não, né? O gerúndio, só para explicar, a ideia do gerúndio, para a gente lembrar, é que o gerúndio representa uma ação em processo. E como a nossa dissertação é uma dissertação que é atemporal, e a gente tem validar, a gente, na verdade, quer validar, quer dar valor de verdade, né? Valor de verdade, não é valor verdadeiro, não, é valor de verdade. Assim como eu posso dar um valor de mentira, criando algo que é uma suposição, uma invenção minha, eu quero dar valor de verdade. O valor de verdade, gramaticalmente, ele é conquistado ali por expressões com particípio ou com presente. Aí, aqui no caso, poderia-se falar, tendo em vista que tecnologias e eletrônicos têm sido cada vez mais inseridos. Porque existe a diferença entre falar que eles têm sido e existe a diferença entre falar que estão sendo. Estão sendo é o processo. Tem sido, sou eu falando assim, ó, isso está acontecendo. Isso está, de fato, acontecendo. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado com o gerúndio nesse sentido. Eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui que, assim, por vezes vai pegar vocês, que é a questão da vírgula antes do E. Eu não sei se vocês repararam, mas é uma coisa que normalmente aluno erra muito. A gente só coloca vírgula antes do E quando a gente está falando de sujeitos diferentes, tá? Porque olha só, vamos ver essa frase aqui, ó. Todo esse avanço na ciência tem grande efeito no mundo contemporâneo e está diretamente relacionado com a educação. Tem outro erro aqui, porque está relacionado a alguma coisa, tá? Mas vamos focar aqui, ó. O que está diretamente relacionado à educação? Esse avanço na ciência que tem grande efeito no mundo contemporâneo. Então, o avanço na ciência que tem grande efeito no mundo contemporâneo está diretamente relacionado à educação. Então, a gente está falando de um mesmo sujeito. Quando a gente está falando de um mesmo sujeito, a gente não coloca vírgula antes do E. Vocês lembram disso? Sim ou não? Uhum. Então, a gente tem que ter cuidado, tá? Aqui, também uma questão de regência. O que está relacionado à educação. Aí, aqui no caso, a gente deveria colocar uma crasezinha, né? Porque aí muda tudo. Vou chamar a atenção aqui com outra cor, só para vocês entenderem que a adaptação deu esse problema. Beleza, mais alguma coisa? Aqui, ó, deixa eu marcar o gerúndio.
A gente muda esse cara aqui para tem sido. Gente, eu não vou colocar... Eu vou até apagar esse acraseado aqui, mas de quem for essa redação, né, você já vai anotando as coisas que eu estou marcando para depois você trocar e deixar ela perfeitinha para usar como o seu modelo, né? Ou pelo menos para construir o seu modelo. Tem mais alguma coisa aqui que a gente possa chamar a atenção? Ó, esse uma aqui, ó, desnecessário. Essas inserções podem promover maior participação de alunos, facilidade e compreensão. Tá? Vai vendo aí se tem mais alguma coisa. Ó, quando a gente bota isso aqui, só para mostrar também, ó, trazendo benefícios e malefícios, a gente tem uma perspectiva seguinte. Na redação, quando a gente fala que traz benefício e malefício, a gente vai ter que mostrar as duas partes, né? Então, aqui no caso, ela mostrou, tá? Um benefício aqui e mostrou um malefício aqui, tá? Mas, normalmente, a gente evita colocar que traz benefício e malefício, porque isso aqui é muito amplo, né? Que benefícios? Quais malefícios? Aí ela já começou a explicar aqui em cima. Se ela colocasse assim, dessa forma, é necessário destacar a versatilidade do ensino à distância, vírgula, mas também comentar sobre a grande desigualdade social no país. Aí, ela deixaria a tese dela reafirmada, porque essa coisa de trazer benefício e malefício é muito amplo, né? Então, meio que você fica assim, sem saber que ponto ela vai trazer. Mas aí, como ela continuou aqui a argumentação, ó, do ponto de vista positivo, tem X. Do ponto de vista negativo, tem Y. Talvez se ela não colocasse isso aqui, mas segurasse a onda, né, ali sem comentar e deixasse para comentar depois, e citasse o que é positivo e o que é negativo nesse caso, aí sim, tá? Então, cuidado quando vocês colocarem coisas assim, do tipo, traz vantagens e desvantagens, benefícios e malefícios, porque aí vocês têm que dizer quais são eles, e vocês têm que dizer já na tese, senão fica uma coisa assim, ampla demais. Aqui, na tese, ela só colocou que é desigual, né? Ela só botou aqui. Por outro lado, a sociedade brasileira ainda é muito desigual. Aí parecia que ela ia falar sobre negatividades. Aí vem no primeiro parágrafo aqui ela falando de questões positivas. Então, tem que ter cuidado para não criar esse bugzinho no cérebro de quem vai corrigir. Tá? Seguindo o baile aí, a gente tem... em primeira análise, aí aqui, ó, tem acento, né? Aí aqui eu não sei se, enfim, foi uma questão de digitação, a pessoa esqueceu. A questão é que quando eu recebo isso digitado, eu tenho que analisar ali que o cara esqueceu de botar. Eu não posso pensar assim, foi um erro da digitação. Eu estou analisando o que está aqui, tá? Estou analisando o que está aqui. Então, quando vocês mandarem, quando eu pedir, né, quando eu solicitar que seja enviado por Word, essas coisas assim, deem uma olhada
na acentuação das palavras, para não ter esse problema. Então, vamos lá. Em primeira análise, faz-se importante mencionar que o avanço tecnológico do mundo odierno proporcionou uma importante ferramenta de ensino à distância, benéfica, inclusive, para pessoas que moram em cidades menos desenvolvidas e estão em busca de melhores ensinos em cidades mais desenvolvidas. Além, aí eu acho que faltou, né? Além de auxiliar e poupar grande quantidade de tempo, seja pela ausência de deslocamento ou pelas aulas que muitas vezes vão ficar gravadas nas suas respectivas plataformas. Então, o que aconteceu aqui? Qual é o direcionamento? Vocês lembram? Se vocês lembrarem, digam para mim. Qual é a quantidade de período que a gente tem que tentar fazer no desenvolvimento? Quantos a gente tem que tentar fazer no desenvolvimento? 3. Exatamente. 3 períodos. No primeiro período, a gente vai colocar ali qual é o nosso argumento que vai ser desenvolvido. No segundo período, a gente vai criar a argumentação, fundamentando essa argumentação de alguma maneira. E no último período, a gente vai fazer o quê? No último período, a gente vai dar uma abordagem ali de consequência, a gente vai dar uma abordagem ali de desenrolar, né, de finalização. E aí, o que aconteceu, né? A gente tem aqui um período que começa aqui e termina aqui. Já iniciando, já juntando, na verdade, o argumento e a sua explicação. Então, a gente tem que tentar ser sucinto assim. Ó, em primeira análise, faz-se necessário mencionar o avanço tecnológico do mundo contemporâneo. Ponto. Nesse sentido, é nítido que proporcionou uma importante ferramenta de ensino à distância, a qual é benéfica, inclusive para pessoas que moram em cidades menos desenvolvidas e estão em busca de melhores ensinos em cidades mais desenvolvidas. Ponto. Aí, se você quiser continuar, né? Além disso, auxiliam e poupam grande quantidade de tempo, seja pela ausência de deslocamento, seja pelas aulas que muitas vezes ficam gravadas. Entendeu? Se você precisar de uma complementação, você vai acabar fazendo mais um período de explicação. Mas não tem problema. Ontem eu comentei com vocês, que há redações com 4 períodos de desenvolvimento que funcionam, que se alinham perfeitamente ao que é necessário. Tá? Então, assim, 3 é o número dos manuais de redação, né? Sempre naquela perspectiva de tópico frasal, desenvolvimento de tópico frasal e finalização de tópico frasal, mas, eventualmente, vai acontecer de a gente ter de alongar um pouco a fundamentação, tá? Veja que ela não colocou nenhuma interdisciplinaridade aqui, mas também não era necessário, porque ela botou interdisciplinaridade ali embaixo com o IBGE. E ela já havia colocado a interdisciplinaridade da Revolução Técnico-Científica Informacional. Então, esse aí primeiro ficou uma coisa de autoria, de desenvolvimento dela, que eu, com relação ao conteúdo, achei bom, achei muito bom. Só acho que não foi arrumadinho da maneira que precisava arrumar, tá? Então, a questão é essa. Se a gente pega, olha só, porque olha o tamanho do bicho, ó. A gente está pegando daqui até aqui. Então, existe a união do argumento e a explicação. Aí a pessoa vai pensar, né? E aí vou deixar aqui, vou botar em turquesa só para a gente poder saber do que a gente está conversando aqui. E aí quem corrigir vai pensar assim, pô, essa pessoa colocou, juntou o argumento com a explicação e acabou se alongando demais. Qual é o problema do período longo? Ele é cansativo para o leitor do texto.
Então, por isso que a gente sempre precisa pensar, porra, olha só, parágrafo, vou dividir em 3 períodos, para ficar uma coisa bem amarradinha ali. Também não posso dividir em 3 e ser robótico, né? Então, por exemplo, se eu paro aqui, ó, em primeira análise, faz-se importante mencionar a importância do avanço tecnológico no mundo contemporâneo. Ponto. Quando eu vou começar um outro, eu tenho que usar nesse sentido, nessa perspectiva, né? Tem que usar sempre expressões coesivas. Tenho de fazer isso para poder, né, unir um ponto da minha redação ao outro ponto. Aí aqui no final, né, nesses períodos finais aqui, é bom sempre eu usar conectivos finalizadores, como esse cara aqui, ó, dessa forma, desse modo, dessa maneira, assim, tá? Então, veja que aqui a pessoa usou além disso, que parecia que estava somando mais coisa ainda do que ela já havia falado. Então, a gente tem que ter um cuidado aí para não deixar de executar os 3 pontos que a gente precisa dentro do parágrafo, tá bom? Algum comentário aí sobre esse primeiro de desenvolvimento? Mais alguma coisa aí? Ó, é claro que a gente está falando do tamanho desse cara aqui. Deixa eu botar em amarelo, para a gente não confundir as questões. Ó. Mas também vou destacar aqui um aspecto que é frequentemente errado, que aparece sempre nas redações, que é o seguinte, ó. Quando você usa a estrutura seja, tem que ser seja por X, seja por Y. Nunca pode ser seja por X ou por Y. Não. A estrutura seja é uma estrutura alternativa e é duplicada. Então, ou você usa isso, ou você usa aquilo. Seja por isso, seja por aquilo, tá? A gente sempre precisa levar isso em conta, tá bom? Nunca pode ser seja por uma coisa ou por outra. Tem que ser seja por isso, seja por aquilo, tá? Não nos esqueçamos disso. Então, aqui, no caso, tinha de ser seja pela ausência de deslocamento, vírgula, seja pelas aulas que muitas vezes, aí aqui, ó, vão ficar gravadas nas suas respectivas plataformas, tá? Além disso, é importante ressaltar que os avanços tecnológicos propiciam um ensino mais atrativo e facilitado. Aí aqui a gente tira esse gerúndio e coloca o qual favorece grandes oportunidades, grande aumento do interesse e muita expansão de conhecimento, vírgula, quando guiados e supervisionados por tutores da maneira certa. A gente evita, né? E aí vou fazer um comentário aqui sobre a palavra certa e a palavra certo e a palavra errado, né? Certo e errado são conceitos que são muito relativos. A gente evita colocar que uma coisa é certa ou que uma coisa é errada sem colocar assim, considerado errado socialmente, considerado certo socialmente. A gente sempre tenta colocar assim dentro de um contexto, então, a gente está falando do contexto da sociedade, então vamos colocar de forma correta segundo a sociedade patriarcal, de forma equivocada segundo a sociedade patriarcal.
de forma correta, segundo a sociedade brasileira. Porque aí você está pegando um ponto de apoio e de contexto, tá? Aqui, se a pessoa falasse, quando guiados e supervisionados por tutores capacitados, seria melhor, tá? Que aí ia tirar esse peso da maneira certa. Qual é a maneira certa? Às vezes o tutor está guiando e está supervisionando da maneira que ele acha que é certo. E aí? Entende? Então a gente não pode dar essas brechas para a interpretação. Quem manda, e isso é uma coisa que eu sempre falo, eu vou morrer dizendo. Quem manda na nossa redação é a gente. Seguinte sentido, quem determina o sentido da redação e o que quer dizer é a gente que escreve. É claro que eu me meto na sua redação porque eu sou sua professora, porra, eu estou aqui para isso. Se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. Então, vou sempre te orientar a ser o melhor que você pode. Por isso estou comentando, tá? Mas, dentro da sua verdade, pega e bota assim, quando guiados e supervisionados por tutores competentes. Ou quando guiados e supervisionados por tutores especialistas, de repente. Algo nesse sentido, tá? Vamos para o terceiro? A gente pode ir, sim ou não? Pode. Vamos lá, então. Em contrapartida, aí o que o em contrapartida diz para gente? Explica aí. Qual é a função do em contrapartida? Acho que é o sentido contrário, né? Exatamente. Então, aqui, a pessoa já vai, né, para um outro viés argumentativo. Veja que num primeiro momento ela colocou algo positivo e agora ela vai colocar algo negativo, tá? Em contrapartida, é de grande necessidade a menção da desigualdade social existente no Brasil. Com isso, o uso da tecnologia com finalidades benéficas passa a se tornar maléfico pela falta de democratização nesse âmbito, tendo em vista que esse direito não seria garantido a toda a população como deveria. Dessa forma, grupos sociais com menos condições seriam exclusos e aumentaria ainda mais o nível de diferença existente entre a sociedade brasileira. Ademais, apesar dos dados fornecidos pelo IBGE no ano de 2016, em que aponta que 64,7% dos indivíduos habitantes do país têm acesso à internet, ainda é alto o número de pessoas que não têm essa disponibilidade. Sendo assim, muitos não têm condições de adquirirem tablets, computadores, smartphones e acesso à internet, causando assim frustração dos que não têm acesso e maior diferença entre classes. Comentem, vai. O que tem aí que pode ser modificado? O que vocês perceberam aí? Tem alguma coisa para mudar? Não tem? Já ali no segundo período, o uso da tecnologia com finalidades benéficas. Seria benéfico hoje, não? O uso da Porque depois tecnologia. ela fala. E O depois uso fala da assim, passa a se tornar maléfico. Não, calma aí.
O uso da tecnologia com finalidades benéficas, não está errado, não. Porque benéficas são as finalidades. Ó, o uso Então, da tecnologia... maléfico tá errado. Isso. Com isso, o uso da tecnologia com finalidades benéficas passa a se tornar Não, aí ela fala do uso. Aí ela está falando do uso. Ela isolou com vírgula aqui, ó. Ela se protegeu aqui desse problema, ó. O uso da tecnologia passa a se tornar maléfico. Aqui é benéficas porque está concordando com finalidade. E ela isolou aqui com vírgula, ou seja, é só dentro desse mundo aqui que eu tenho que olhar o benéfica, e aí o uso da tecnologia passa a se tornar maléfico, tá certo? Entendi. Tá? Agora eu queria chamar a atenção aqui para uma coisa, olha só. Nós temos aqui uma conexão bacana iniciando o D2. Beleza. Aqui eu tenho um com isso. Com isso é um conectivo que se utiliza para quê? Para explicar ou para finalizar um período? Para explicar. Não, para finalizar. Para finalizar. Então, olha só. A pessoa botou com isso, dessa forma, que é para finalizar também. Aí, ademais, que é para somar, e sendo assim, para concluir. Então, aqui ela já começou concluindo, depois ela concluiu a conclusão, depois ela explicou e depois ela concluiu. Novamente. Então, a importância da gente prestar atenção no conectivo que a gente está colocando e no momento argumentativo que a gente está. Se a gente está no momento de explicação, quais são os elementos? Nesse sentido, nesse contexto, nessa perspectiva, nesse viés, sob esse viés, sob essa perspectiva. Tal fato ocorre porque, tal fato decorre de quê? Sempre assim, para explicar. Para finalizar, é o quê? Dessa forma, desse modo, dessa maneira, assim, logo, portanto. Tá? Então, a gente tem que prestar muita atenção nos conectivos que a gente usa. Tá? Então, vou destacar aqui, ó. Vou destacar esses dois, porque esses dois ainda estão dentro da perspectiva de explicação, não poderiam estar aqui. Esse aqui é um de soma. Poderia estar. Sem problemas. E esse aqui está finalizando, né? A gente sempre... a gente, na verdade, prefere colocar assim, né? É melhor colocar assim, não, tá? Sem o sendo. Mas, como é a expressão sendo assim, né? Pode ser que um corretor ou outro não implique. Mas, vamos lá. Então, vocês perceberam a ideia? Como é importante a gente sempre atentar para o momento argumentativo que a gente está. E olha só, gente, eu falo isso de coração. Quanto mais a gente conhece os pormenores da redação, quanto mais a gente conhece os pormenores do parágrafo, mais a gente tem domínio sobre o que a gente vai fazer no dia D. Dominar cada parte da minha redação é fundamental para que eu conheça o que eu posso fazer e o que eu não devo fazer, tá? Então, por isso, olha só, a importância dessa aula ela é tão grande. Porque nesse tipo de aula é que você vê, opa, calma aí, então vou pegar isso aqui, então eu tenho que saber isso, eu tenho que saber aquilo. Ah, mas eu já sei isso. Será que você já sabe? Será que, de repente, num outro tema você não vai ficar confuso? A soberba, eu converso muito isso com o Igor Cassiano, a soberba é a pior coisa que um aluno pode ter. Ah, eu já sei. Ah, eu já consigo fazer isso. Ah, eu já sei o que tem que fazer. Quanto mais você sabe,
quanto mais você diz que sabe, a chance do tombo é maior. Você tem que sempre se estabelecer como um aprendente, como um cara que ainda está aprendendo. O teu último dia de aprendizado vai ser quando você chegar à véspera da sua prova. Isso é um fato, tá? Então, quando a gente vê questões assim, mas a pessoa escreve já há muito tempo. Cara, mas pode acontecer isso aqui. Você pode trocar, de repente, o conectivo. Entendeu? Não tem problema, isso acontece. Por isso que a gente tem que amplificar e mostrar para todo mundo, ó, isso aqui rola, isso aqui não rola. O que pode, o que não pode. Tá? Para a gente poder aprender junto. Tá bom? O intuito é sempre aprender junto. Vamos lá. Mais alguma coisa aí, gente, que vocês trocariam? Alguma coisa que está errada, que que merece a nossa atenção aí? Já abre no final do... Peraí, rapidinho. Fala aí. Eu acho que é o quarto período. No final, que tá falando... Não, é o terceiro. Qual parágrafo? É o nível... Não, é no terceiro parágrafo, acho que no Tá. terceiro período. Tá falando ainda mais o nível de diferença existente entre a sociedade brasileira. Esse entre tá errado? Vamos lá. Ó. Dessa forma, grupos sociais com menos condições seriam exclusos e aumentaria ainda mais o nível de diferença existente entre a sociedade brasileira. Porque aí seria entre uma coisa e outra, né? Eu pensei que o entre entre duas pede. coisas. O entre pede isso. Poderia falar, aumentaria ainda mais o nível de diferença existente na sociedade brasileira. Poderia só falar o na, né? O entre sempre pede uma coisa entre, né, outra coisa. Vou chamar atenção para isso aqui também. Bastava falar na sociedade. O que mais? Sara, o que mais você está enxergando aí? Tem alguma coisa aí? Em contrapartida, você falou disso, algum problema? O que? Não entendi. Começar em contrapartida é porque é realmente no sentido de oposição alguém? Não, aqui em contrapartida revela sempre oposição. Né? Como ela falou algo positivo no início, ela usou isso em contrapartida para poder, no caso, mostrar o outro lado. Eu não entendi, Sara. Você ficou em dúvida nisso? Era isso? Não, por começar por em contrapartida. Então, Não, poder começar com em contrapartida pode começar, não tem problema não. É só porque ela está admitindo aqui uma perspectiva, por exemplo, que não ocorreria na redação do Enem, por exemplo. Né? Porque aí no Enem você sempre tem que trazer o negativo, né? Então você traz um viés só. Por isso que é comum no Enem a gente colocar em segunda análise, ou ademais, ou outra coisa que some, né? E não que seja oposto. Mas aqui, no caso, ela está trazendo aí uma perspectiva dialética, né? Apresentando aí 2 pontos. Bom, era isso que eu estava pensando.
Aqui, ó, não existe crase antes de pronome indefinido, tá? Com exceção do pronome indefinido outra, então isso aqui está errado. Quem tem acesso a alguma coisa, aqui deveria ter crase. 60 e poucos % dos indivíduos do país têm acesso com acento, porque é plural, tá? Aqui o número de pessoas, né? Aí foi um erro de digitação, que não tem essa disponibilidade. Aí, como tem o número, aqui está sem acento também, então vou marcar o número de pessoas, aí pode fazer a concordância com o número ou pessoas. Então, aqui eu não posso criticar, tá? Mas aqui eu posso, ó, muitos não têm. Então, veja como às vezes você esquece uma coisa e esse erro entra em repetição. O fato de entrar em repetição pode demonstrar que você não domina aquela regrinha. Então, como já houve outro erro de concordância verbal, com o mesmo verbo, aí o corretor acha que você não sabe mesmo que o tem acento na terceira do plural, e aí isso é um erro de recorrência, tá? Acesso à internet, causando, vírgula, assim, vírgula, frustração nos que não têm, novamente, ó, acesso e maior diferença entre classes. Tá? Deixa eu reler aqui de novo para ver se passou alguma coisa. Em contrapartida de grande necessidade, a menção da desigualdade social existente no Brasil. Com isso, o uso da tecnologia, com finalidades benéficas, passa a se tornar maléfico pela falta de democratização nesse âmbito. Que âmbito? Falta de democratização tecnológica, no caso, né? Talvez eu colocasse tecnológico aqui para não botar isso nesse âmbito que está ruim aqui, porque com isso, o uso da tecnologia com finalidade de violência passa a se tornar maléfico pela falta de democratização. Talvez aqui eu colocasse as ferramentas, né, necessárias, tendo em vista que esse direito não seria garantido a toda a população como deveria. Veja que o conteúdo da argumentação é bacana, né? O que falta aí é ajustezinho de estrutura. Dessa forma, grupos sociais com menos condições seriam exclusos e aumentaria ainda mais o nível de diferença. Na verdade, pessoal, só comentar aqui um ponto importante, que é o seguinte, tá? Essa questão do excluso, né? Essa questão do excluso, excluído, tá? Só para que vocês saibam. As duas ocorrências, elas são corretas, tá? Tanto excluso quanto excluído. Normalmente, anota isso, tá? Para você não esquecer. Normalmente, excluso a gente usa com o verbo ser e com o verbo estar, tá? E o excluído a gente usa com o verbo ter e haver. Tá? Então, a gente pode usar excluso com ser e estar e excluído com ter e haver. Tá? Sem nenhum problema. E aumentaria ainda mais o nível de diferença existente na sociedade brasileira. Ademais, apesar dos dados fornecidos pelo IBGE, em que aponta... Olha só que estratégia legal, ó. Em que aponta... Ela fala assim, ademais, apesar dos dados fornecidos pelo IBGE, nos quais, né,
Só que ela usou o em que, porque aí o em que não tem problemática de plural, né? Ninguém escreve em case, o em que não é variável. Ela lançou um em que ali para poder se garantir. 64,7% dos indivíduos habitantes no país têm acesso à internet. Ainda é alto o número de pessoas que não têm essa disponibilidade. Sendo assim, muitos não têm condições de adquirirem. Como ela já marcou o sujeito aqui, quer dizer, ela não marcou, mas se ela tivesse marcado o sujeito aqui, ela poderia falar muitos não têm condições de adquirir, tá? Como ela não marcou aqui, ela marcou aqui. Mas aí aqui é obrigatório, tá? Então, muitos não têm, com acento, condições de adquirir tablets, computadores, smartphones e acesso à internet. Causando, assim, frustração nos que não têm acesso e maior diferença entre classes. Só tem que ter cuidado, ó, porque a gente está repetindo palavra, ó. Acesso, 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 tá? A gente sabe que o limite de repetição é o quê? O limite é 3, né? É o número 3. A gente pode colocar 3 palavras iguais, tá bom? É um máximo aí. Máximo do máximo, tá bom? São 3. Depois a gente tem que procurar aí sinônimos. E a gente sempre tem que refletir de que se a gente está repetindo palavra, a gente, de repente, pode não estar se fazendo entender. E o cuidado que a gente precisa ter com a repetição para que as pessoas não pensem que nós não temos vocabulário. A grande questão aí da repetição gira em torno disso, tá, pessoal? Para que a gente tenha aí, para que a gente demonstre que a gente tem vocabulário, a gente precisa trocar. Então, não tem condições de adquirir tablets, computadores, smartphones e roteadores, né? E modems. Tipo, tentar colocar algo que remeta ao acesso à internet, tá? Então, 64,7% dos indivíduos habitantes do país têm acesso à conectividade ou têm conectividade nas suas ferramentas de trabalho, por exemplo. Tá? A gente sempre tem que tentar não repetir palavra. Posso ir para a conclusão? Pode. Beleza, vamos para a conclusão, então. Vou aumentar aqui de novo. Ó, portanto, torna-se claro o benefício da inserção da tecnologia nos dias contemporâneos, como na educação e em vestibulares, apenas de forma igualitária a todos os grupos sociais, o que se torna praticamente impossível no Brasil. Dessa maneira, para que obtenha esse avanço de forma mais rápida, faz-se necessário, primeiramente, a implementação de aulas de informática e tecnologia nas escolas públicas, por parte do Ministério da Educação, junto com as esferas federais. Posterior a isso, e em uma melhor condição de desenvolvimento, torna-se válido avaliar a possibilidade de inserção tecnológica em salas de aula nas escolas por parte de seus órgãos responsáveis. Dessa forma, se tornaria mais fácil a aprendizagem e até mesmo a realização de vestibulares por meio de computadores nas instituições, além de aumentar o índice positivo de educação e favorecer a diminuição da desigualdade. Vai, pessoal, comentários. Gente, não precisa ser um comentário na ordem do período, não, tá? Se você já perceber que tem alguma coisa, então já fala. Pode estar na última linha, na terceira, não importa, tá?
ver alguma... Ali na... Fala aí, Desculpa. tá? Pode falar, mano. Ali na terceira linha, o primeiramente tinha que estar em vírgula, entre vírgulas, né? O primeiramente é um advérbio que a gente evita de usar. Na verdade, primeiramente tinha até que sumir. Vou cortar É ele verdade, daqui. eu tinha esquecido disso. Primeiramente... Não, se ele fosse certo, né? Seria bacana colocar entre vírgulas, sim. Mas o primeiramente a gente evita usar porque o primeiramente, com a terminação com o sufixo mente, ele indica que é um advérbio. E a gente não forma advérbio com numeral. Tanto é que não existe primeiramente na linguagem formal, não existe segundamente, porque se existisse primeiramente, deveria haver segundamente, terceiramente, quartamente, quintamente, e não existe, tá? Então, uma coisa é a informalidade, é o dia a dia, tá? É o dia a dia. Então, o dia a dia a gente pode chegar e, enfim, falar o que a gente quiser e tudo mais, sem problema algum. Agora, no caso da redação, em que a gente precisa usar a formalidade, veja, eu falei formalidade, eu não falei ultraformalidade, porque a ultraformalidade é o quê? É mesóclise, esse tipo de coisa, tá? Como a gente precisa de formalidade, a gente, obviamente, precisa ter cuidado para não trazer o dia a dia, tá? O dia a dia não pode fazer parte da redação. Então, esse primeiramente aí ir embora, tá bom, Inara? Mas, se ele tivesse certo, ele teria de estar entre vírgula sim. Beleza. Então, ó, eu aqui já vou aproveitar uma coisa, tá? Uma coisa muito importante. Muitos de vocês erram isso aqui, ó. Faz-se necessário a implementação. Pessoal, essa matéria é a matéria da semana que vem de gramática. Chama-se concordância nominal. Cara, é uma das aulas mais importantes, porque isso acontece muito. Gente, faz-se necessário a implementação? Não. Faz-se necessária a implementação. Tá? Eu vou ensinar para vocês na terça-feira que vem que quando tem um artigo aqui, esse nomezinho concorda com o artigo aqui. Ok? Então, isso aqui não pode existir. Faz-se necessária. Tá? Beleza. Aqui, ó, infelizmente, várias partes sem acento. Não sei se foi esquecimento, não sei se foi algum erro, né, da questão do e-mail e tudo mais, se a pessoa esqueceu mesmo, mas, enfim, tem que corrigir o que está aqui, né? Torna-se válido, válido com acento, tá? O que mais? Tainá, vê alguma coisa aí nessa conclusão? Tô pensando aqui. Tá. Pensem aí. Já. Eu acho que não tem os 5 elementos, tem? Vamos na ver. verdade, não é uma redação Enem, né? Que você tinha falado. Não parece uma redação Enem. Na verdade, a conclusão propõe soluções de alguma maneira, mas aí, como não é uma redação Enem, porque tá. Na verdade, eu não posso dizer que não é uma redação Enem, né, pessoal? Tipo, na verdade, ela não seria uma redação Enem, porque nós temos aqui a dialética. E a dialética, ela é algo
mais das particulares e da UERJ, entendeu? Então, quando você apresenta um ponto positivo e um ponto negativo, você deveria tender mais a sua tese para um lado. Aí, essa tese aqui em cima é uma tese que falou realmente do negativo. Só que aí, aqui em cima, ela colocou benefícios e malefícios. Aí tu fica assim, pô, é o quê, então, na verdade? Por isso que a gente criticou aqui em cima essa expressão. Então, por isso que eu estou dizendo que não se parece com uma redação Enem. Agora, a conclusão, ela está parecendo uma redação Enem, porque está trazendo quem vai fazer, por parte de quem, o que vai fazer, entendeu? Então, ficou assim, meio indefinido, tá? Mas não vamos tentar achar os 5, não. Vamos seguir aí. Dessa maneira, no segundo período? Ah lá, calma aí. Dessa maneira, ó, que é algo que a gente usa para finalizar. E aqui, ó, rolou dessa maneira aqui, que é igualzinho ao dessa forma. Só que o dessa forma aqui eu não vou analisar como problemático, porque aqui ele está no lugar dele. Ele está encerrando. Aí tudo bem, né? Para encerrar, tá ok. Para explicar aqui, não. Vai, o que mais? Tem mais coisa, hein? A Lígia, já dessa forma se tornaria mais fácil, acho que seria melhor se tornará mais fácil, né? Sim, na verdade, aqui a gente tem uma ocasião perfeita para utilizar a mesóclise. Só que aí a gente é verdade. lembra, né? Porque a mesóclise é o quê? Futuro do presente e futuro do pretérito. Só que aí a gente para lembrar o quê? Que a nossa redação, ela tem o quê? O viés formal e não ultra formal. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos evitar a utilização desse tipo de coisa aqui. Primeiro que a gente não pode começar... a Sara está aí? Sara está por aí? Aqui. Aqui, Sara, ó. A gente não pode começar... Estou falando isso para a Sara porque a Sara tinha um tesão especial em começar com o pronome oblíquo átono, né, Sara? Mas depois a gente resolveu esse problema. Não foi? Aham. Mas aí a gente parou de ter esse problema. Ó. Então, a gente não pode começar nenhuma oração com esse tipo de pronome aqui, tá? A gente precisa tirar essa estrutura de modo que a gente fuja desse ser iniciando a oração e dessa possibilidade de mesóclise, né? O que a gente poderia fazer aqui? Pensa aí, Tainá, o que a gente poderia fazer aqui? Pensa aí, Nara. Pensa aí, Giovana, o que a gente poderia fazer aqui? Colocar torna-se, né? Sim, eu poderia colocar dessa forma, será mais fácil a aprendizagem, né? Ou torna-se mais fácil a aprendizagem, tanto faz. Tá? Aqui, ó, deve ter sido um erro de digitação, porque aqui é a realização, né? Até mesmo. Ô, Jajá, Hein? ali em Ministério da Educação, junto com as esferas federais, tá certo junto com? Isso é uma dúvida minha também, tá? Não sei, não tô julgando que tá errado. Na terceira linha. Tainá, olha só. Oi. E se você estivesse julgando que está errado, a gente está aqui julgando todas. Não tem ninguém que está no benefício de X ou Y, não. Aqui, todos nós estamos sendo advogado do diabo agora. Não tem que se desculpar que está julgando, não. Palhaçada. A gente é adulto, a gente está vendo isso aqui e tentando consertar. Não precisa disso, não. Por favor. A gente é família, a gente não está tirando foto e postando no Instagram, tá? A gente conversou sobre isso antes, né?
Então, olha só, junto às esferas federais, tá? Junto às esferas federais. É que causa Aí, pleonasmo, não é? porque junto já é com. E aqui a gente precisaria, no caso, colocar a crase, né? É junto a alguma coisa. Aí, no caso aqui, teria de entrar a crase. Óbvio que a pessoa não botou a crase aqui porque ela colocou junto com, entendeu? E aí ela tá certa dentro da lógica dela. Mas quando a gente leva para a gramática, aí uma coisa é junto à outra. E aí deveria ter crase. Vamos lá. Sara, tem mais alguma coisa aí? Calma aí que eu fiz uma bosta aqui, acabei. Calma aí. Tem mais alguma coisa aí, pessoal? Acelera aí que a gente tem 7 minutinhos só. Não sei, mas a primeira linha tá meio repetitiva, igual, como na última, ou não? É porque a ideia da primeira linha também tá na última, com as mesmas palavras, mais ou menos isso. Calma aí, repete que eu não entendi. Aqui, primeira linha, de quê? Da conclusão? Sim, tecnologia nos dias contemporâneos, como na educação e em vestibulares. Aí acho que na última linha ficou praticamente falando a mesma coisa. Dessa forma, se tornaria mais fácil. E tá, porque ela está argumentando, defendendo isso, né? Ela quis revalidar e colocar isso novamente. Eu só queria comentar aqui o seguinte, ó. Quando a gente fala, portanto, torna-se claro o benefício tem acento, né? Da inserção da tecnologia nos dias contemporâneos, como na educação e em vestibulares, apenas de forma igualitária a todos os grupos sociais, o que se torna praticamente impossível no Brasil, embora ela tenha sido esperta, né? Embora a pessoa tenha sido esperta ao colocar o praticamente, eu aconselho a não colocar impossível, né? Principalmente porque aqui ela deu uma solução. Então, se você já admite que é praticamente impossível, veja, olha só, poderia ser mais tenso se ela colocasse o que se torna impossível no Brasil. Porque aí, impossível é impossível. Agora, ela foi esperta e botou praticamente impossível no Brasil. Só que praticamente impossível também é uma parada assim, cara, então para que tu tá dando solução se é praticamente impossível? Entendeu? Então, uma palavra, a palavra impossível é uma palavra que a gente deve evitar. Porque a gente está terminando a redação, no caso, trazendo aí uma possível esperança, né? Então, é o tipo de palavra que a gente deve evitar. E eu também arrumaria, de repente, diminuiria esse período introdutório da conclusão. Ele está muito grande, né? Está muito extenso. Vamos lá. Dessa maneira, para que obtenha esse avanço de forma mais rápida, faz-se necessária a implementação de aulas de informática e tecnologia nas escolas públicas por parte do Ministério da Educação junto às esferas federais. Posterior a isso, aí isso, né, a gente tem que tomar cuidado com ele, e em uma melhor condição de desenvolvimento, torna-se válido avaliar, aí, ó, válido avaliar, de repente a gente pode trocar isso aí, torna-se válido analisar a possibilidade de inserção, né? Talvez seja bacana para não ficar esse VV aí, essa aliteração. De inserção tecnológica em salas de aula nas escolas por parte de seus órgãos responsáveis. Dessa forma,
será mais fácil a aprendizagem e até mesmo a realização de vestibulares, vírgula, por meio de computadores nas instituições, vírgula, além de aumentar o índice positivo de educação e favorecer uma diminuição da desigualdade. Aumentar índice positivo de educação, se já vai aumentar o índice de educação, isso já é positivo, né? Talvez eu trocasse aí esse positivo, tirasse ele, né? E talvez eu não colocasse educação, porque educação é um conceito muito amplo, né? Então, talvez eu colocasse algo assim, além de aumentar o resultado positivo, né? Além de aumentar a aprendizagem, de repente tirar a aprendizagem daqui de cima e passar para cá. Dessa forma, o processo seria mais fácil, até mesmo de realização de vestibulares por meio de computadores, além de aumentar o nível de aprendizagem, né, e favorecer uma diminuição da desigualdade. Acho que é por aí. Vocês enxergam mais alguma coisa aí na conclusão que vocês queiram comentar? Não vejo mais nada, não. Alguém mais vê alguma coisa? Acho que não, né? Vou salvar aqui, ó. E aí, na aula que vem, na aula de redação, né? Na aula de redação, a gente continua. A gente ficou nessa aula vendo essa redação aqui. A gente aprendeu bastante. Na próxima, a gente vê as que faltam. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Sim ou não? Já, só uma coisa. Eu te Fala. mandei, eu tinha te mandado quase quando o prazo tinha quase acabado. Eu não sei se você chegou a ver. Não, tá aqui já no slide. Ah, tá. Beleza. Tá. Depois Então eu fiquei tá. com medo na outra aula, mas tudo bem. Ficou com medo de quê? De não ter dado tempo, porque eu te mandei, eu lembrei, tipo, na aula que tinha que enviar. Não, tranquilo. Mas tá aqui sim. Aí, Não, na semana bem. que vem a gente vê, tá bom? Tudo bem. Então tá, meus amores, vou encerrar aqui. Se encaminhem lá para o grupo que o Leandro já mandou o material da oficina, tá? Beijão.